Olá a todos, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. A gente está muito feliz de poder discutir um assunto para além da pandemia que está predominando aí nos últimos dias. Então, acho que além de tudo a gente vai buscar aqui algumas ideias, algumas inspirações para motivar, né, nesse momento de reflexão, nesse momento que está todo mundo podendo ter um pouco mais de tempo para se aprofundar e pensar em algumas questões. O webinar acaba sendo uma oportunidade de conhecer algumas iniciativas e poder aprender mais sobre elas. Meu nome é Mariana Barros, eu sou jornalista de formação, eu trabalhei em redações como Folha de São Paulo, Vejinha, Vejona, o Estado de São Paulo, sempre cobrindo cidades, e hoje eu sou sócia da Cidades 21, que é uma agência de comunicação focada em temas urbanos. Então a gente fala de mobilidade, de mercado imobiliário, de sustentabilidade, de arquitetura, tudo que tem a ver com a vida nas cidades. E aí eu fiquei super feliz com esse convite de poder mediar o encontro de hoje. Eu acho que a gente tem muito a aprender com essas três iniciativas que vocês vão conhecer mais detalhadamente agora, porque, no final das contas, o fazer é tão importante quanto refletir, né? Então, é muito importante a gente ter os conceitos das cidades mais sustentáveis, das cidades caminháveis, mas, desculpa, mas também poder estar em contato com as pessoas que estão fazendo isso acontecer, especialmente no Brasil, que a gente sabe que tem uma série de problemas para tirar do papel projetos desse porte, é realmente uma oportunidade ímpar. Então, hoje a gente está aqui com o Fabiano de Marco, do Parque Una, do Rio Grande do Sul, com o Marcelo Gomes, da cidade de Pedra Branca, de Santa Catarina, e com o Ricardo Birman, da cidade de Orbital, no Distrito Federal, em Brasília. Eles vão ter 10 minutos para fazer a apresentação, vão falar um pouco dos projetos, um pouco dos conceitos que balizaram a formulação desses projetos, e aí depois a gente vai abrir para perguntas. E eu peço para vocês encaminharem pelo Q&A, Question and Answer, que vocês têm aí no Zoom, e aí eu vou moderando por aqui. As que a gente não conseguir responder, que não der tempo, vão ser guardadas para serem respondidas na sequência. Então, a gente encaminha para vocês depois por e-mail ou por áudio, da maneira como for mais fácil para os palestrantes. A gente vai avaliar aqui conforme o volume, tá? Mas desde já podem ficar à vontade para mandar suas perguntas, e eu vou passar a primeira palavra para o Fabiano, ele vai explicar sobre o Parque Una, depois o Marcelo e, por último, o Ricardo. Então, a gente vai contar aí mais ou menos 10 minutos para cada um, e aí eu vou avisando aqui para a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo. Então, queria agradecer a todos que estão aqui assistindo, queria agradecer aos nossos palestrantes, é realmente uma boa oportunidade para a gente saber aí como é possível fazer diferente. Fabiano, com você. Oi, Mariana, fico bem feliz, vi vários amigos aqui assistindo a gente e estou igualmente feliz por estar ao lado do Marcelo, do Ricardo Birman. Primeiro, o Marcelo por se tratar de uma grande inspiração para o desenvolvimento do projeto do Parque Una, e em segundo, o Ricardo, que conheci há pouco tempo, mas fiquei muito surpreso, tanto pela história da família Birman no mercado de São Paulo, assim como também a capacidade que ele tem demonstrado como embaixador do Parque Urbitar. Eu preparei uma apresentação aqui para esses 10 minutos, estou compartilhando aqui na tela com todos. O nosso empreendimento é um bairro planejado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A nossa empresa se chama Idealiza Urbanismo. Nós temos duas áreas de atuação, área de loteamentos e área de incorporações, que separadas constroem loteamentos, condomínios fechados, bairros planejados, assim como prédios, incorporações residenciais e comerciais, e juntas têm condições, então, de desenvolver projetos com a escala do Parque Una. E nós tínhamos em Pelotas uma área de 18 hectares, 180 mil metros quadrados, ao lado de um shopping center, que era considerada boa demais para fazer um condomínio de lotes, um empreendimento unifamiliar, mas grande demais para construir edifícios das incorporações. Cabem 32 torres no projeto, então vocês percebam, assim, sob o olhar de quem está pretendendo fazer esse desenvolvimento, quão desafiador é lançar um empreendimento como esse. E aí, na busca por conhecimento e como melhor desenvolver esse ativo da empresa, nós
fomos desenvolvendo o projeto inspirados nos conceitos de Engel, de novo urbanismo, de teoria de broken windows, senso de comunidade, olhos na rua, atração da... E aí tem aí um expoente com quem o mundo todo aprendeu muito, que é a Jane Jacobs. Aprendemos bastante a importância dos hipercriativos, definimos estratégias para desenvolver a atração dessas pessoas, os principais cérebros. Afinal de contas, uma cidade boa, ela começa por boas pessoas que constroem essa cidade. E poderia, sim, trazer como uma característica do Parque Una o sucesso que ele teve de trazer as pessoas antes mesmo de virem os moradores. Então, o bairro ele já tem vida hoje, como está escrito aqui, um bairro como todo mundo gostaria, cheio de vida, 5 anos após o início do lançamento dele. Peraí, trancou aqui a tela. Então, aqui está a localização geográfica da área. Vocês podem ver aqui os anos ali na esquerda de desenvolvimento do bairro. Ele foi aprovado em dezembro de 2014, lançamento oficial feito em março de 2015. O parcelamento de solo, infraestrutura foi desenvolvida e a partir da conclusão preliminar das obras de infraestrutura começamos a fazer os lançamentos. Nesse período aí fizemos lançamento no impeachment da Dilma, na greve dos caminhoneiros e agora estamos avaliando também na pandemia do coronavírus. Isso já demonstra uma característica de um bairro planejado, ele precisa estar estruturado para ser desenvolvido em todos os ciclos, de alta e também os ciclos de baixa. Acima aqui está o shopping center da cidade, um pouco mais à esquerda o complexo judiciário. A área ela era delineada por arteriais, e nas arteriais é onde o plano diretor permitia o maior índice de aproveitamento e altura dos terrenos. Então, praticamente toda a área tem altura livre. Faço aqui uma parte, o plano diretor de Pelotas, ele não tem índice de aproveitamento e é possível a altura livre mediante transferência de potencial construtivo em áreas de especial interesse ambiental. Então, o Parque Una conservou 80 mil metros quadrados, quase que criando uma unidade de conservação, e em troca disso pôde construir os edifícios que hoje têm aí gabaritos de 13 a 28 pavimentos. Essa é uma imagem do ano passado, já das primeiras construções. Como eu mencionei, são 32 incorporações previstas para essa primeira etapa do bairro, numa área de 180 mil metros quadrados, mas nós temos ao lado dessa área uma área de mais 151 mil metros quadrados, que é lindeira, contígua ao shopping center, de modo que o Parque Una está previsto para ser expandido nos próximos anos. Nós iniciamos lançando, falar rapidamente aqui, 184 apartamentos, depois mais 140 salas comerciais, depois mais 124 estúdios, 150 salas comerciais, um centro de inovação tecnológica que na sequência eu apresento, 44 apartamentos de 3 dormitórios, 140 estúdios e 28 apartamentos, um por andar, num edifício de mais alto padrão. Isso nesse prazo aí de 4 anos. No centro do empreendimento, vocês podem perceber ali, tem um prédio que se chama Casa Una. Ali, o objetivo é que seja tudo menos um estande de vendas. Então, lá tem cafeteria, tem sala de aula de um projeto social de inclusão digital no mundo real, tem livraria, tem o nosso showroom e tem a sede da nossa empresa, onde estão todos os nossos colaboradores dentro do bairro. Afinal de contas, nós fomos os primeiros a nos mudarmos para o bairro. Essa imagem, que é onde eu estou e é a que eu estou compartilhando, ela demonstra bastante o espírito do bairro. O playground foi uma das coisas que nós prestamos muito atenção, pelo fato de que um espaço público saudável é um espaço público, principalmente, onde os pais e as mães permitem a frequência dos filhos e os filhos desejam estar lá. Nós contratamos um designer holandês, chama Elger Blitz. Quem quiser conhecê-los, o site deles chama carve.nl.
e eles desenvolveram um projeto autoral para o Parque Una. Esse brinquedo se chama Wash. Ali na frente está a Casa Una, cafeteria. Reparem que no deck ali à esquerda está o guarda da segurança patrimonial. Bem em cima, na direita, tem a rua de trânsito acalmado. E o call box ali na rua de trânsito acalmado. A ciclofaixa está protegida. Podem reparar ali à direita por uma fileira de jacarandás dos veículos, o meio-fio rebaixado em relação ao lado do parque, proibido estacionamento do lado do parque, permitido, embora delimitado, no lado oposto ao parque, estares para as pessoas permanecerem nos decks, contemplação do lago. Bem em cima, na esquerda, tem a praça de food trucks, que é um espaço privado de 5 metros de testado e 125 metros quadrados, conectado a um espaço público, aí com os espaços ali de mobiliário urbano, já prevendo que as pessoas vão consumir esses alimentos. A cobertura da Casa Una ela é ocupável e as pessoas podem literalmente subir nas nossas cabeças enquanto nós trabalhamos. Uma curiosidade é que em 2013 eu visitei o Marcelo e o Valério no Cidade Pedra Branca, e o Ricardo, até que está nos acompanhando aqui, meu sócio. Nós estávamos atrasados para pegar um voo e o Marcelo ainda disse assim, não, passem no Acate Primavera, porque eu acho que vocês vão gostar. E nós saímos de lá muito encantados com o projeto que eles desenvolveram e decidimos que o Parque Una precisava ter algo como aquele empreendimento diferente, adaptado às circunstâncias locais, como devem ser os projetos. E nós inauguramos em 10 de janeiro deste ano o Una Makers, um empreendimento exclusivamente locado para empresas do ramo criativo, como uma forma de catalisar e de ativar esse ecossistema do Parque Una Pelotas. A associação de bairro, que é indispensável, foi constituída junto com o empreendimento, que tem aí o papel de jardinagem, segurança, relacionamento institucional, educação, relacionamento com o entorno, e até heróis do Parque Una nós temos que aplicam as multas morais nas pessoas que têm lá desvio de comportamento enquanto frequentam o parque. Nós temos uma preocupação grande de chamar as pessoas, mas para os comportamentos civilizados e saudáveis para um espaço público. E ao longo do ano de 2019 nós realizamos 50 eventos e a curadoria desses eventos é tão importante quanto a qualidade do projeto, para que nós consigamos criar valores para as pessoas que vão estarem lá e posicionar o bairro como uma referência de espaço público saudável. E isso culminou, esse trabalho que nós vemos fazendo nos últimos 5 anos, vou chamar aqui de um abraço da cidade de Pelotas à nossa causa, que começou aí como alguns empresários sonhando, algumas andorinhas, e talvez não fizessem verão, mas hoje somos uma revoada já de mais de 1.500 associados. O parque aos domingos é muito frequentado, milhares de pessoas frequentam o Parque Una como um espaço de lazer. Tocou aqui os meus 10 minutos, mas felizmente eu concluí pontualmente, britanicamente, a minha apresentação. Essa é uma imagem noturna do parque e os meus contatos para quem quiser nos acompanhar ou depois fazer algum contato. Fico à disposição aí da nossa mediadora das Cidades 21. Um abraço. Obrigada, Fabiano. Super bacana o projeto. Já chegaram aqui algumas perguntas. Eu vou guardá-las para fazer uma rodada depois com todos, porque aí eu acho que fica mais produtivo. Então, passando agora para o Marcelo. Por favor, Marcelo. Olá, pessoal. Só o anfitrião tem que iniciar meu vídeo, está travado aqui, por favor. Fabiano, se você puder também encerrar o seu vídeo para a gente facilitar aqui a entrada do Marcelo, por favor. Pronto. Deu certo? Maravilha. Olá, pessoal. Bom dia. Mariana, obrigado por estar aí batendo esse papo com a gente. Como o Fabiano colocou com vocês aqui, quem conhece
Vi nos integrantes aí, tem diversos amigos para a gente bater papo, trocar ideias e aprender juntos aí nesse nosso call, dentro dessa vida que está todo mundo aprendendo a ser mais digital. Eu vou compartilhar com vocês então, a minha tela sobre a historinha da Pedra Branca. Mas, pessoal, nós, para tentar repassar em 10 minutos para vocês da nossa história, a gente está fazendo 20 anos, e esse é o Morro da Pedra Branca, essa pedra que vocês estão vendo aí no topo do morro, mais acinzentada aí, mas é o nome de um maciço que tem aqui na Grande Florianópolis e que dá o nome para o projeto. E nós começamos esse projeto em 1999 e a ideia, tudo começou com esse sonho de tentar fazer numa cidade chamada Palhoça, cidade de 70 mil habitantes, pobre, um dos piores IDHs de Santa Catarina, a fazenda rodeada de uma habitação mais pobre realmente, uma cidade que era dormitório da Grande Florianópolis, as pessoas dormiam em Palhoça e iam trabalhar em Floripa. E como é que a gente transformava isso? Como é que, a partir do empreendimento imobiliário, a gente podia transformar essa região? E nós, desde o início, tínhamos essa ideia e essa pergunta que não quer calar. Eu acho que a Marina de Cidades 21 está aí para nos instigar do que é essa cidade do futuro, o que é a cidade que nós gostaríamos, né? Então, tem diversas maneiras de pensar essas cidades, diversas teses urbanísticas, e nós lá começamos com uma cidade universitária. Essa foi o início do projeto. Começamos, como vocês estão vendo, esse pasto era a fazenda, o município de Palhoça e Florianópolis, e a universidade, bem no começo, com a Unisul sendo a nossa parceira, e a gente literalmente começando o projeto com a Unisul, bem no miolo do empreendimento, e aí fazendo empreendimento imobiliário no seu perímetro. Isso levou, gente, mais ou menos 6, 7 anos, foi um sucesso imobiliário do ponto de vista de loteamento. Isso era um parcelamento de solo tradicional, a universidade nos ajudou, as casas que foram sendo compradas, a gente foi vendendo, o nosso papel era de terreneiro, tinha uma associação de bairro e tudo mais, mas nosso papel era de terreneiro, onde a gente vendia os terrenos, as casas se instalavam, o terreno era muito bonito, tinha peculiaridades que acabaram levando a qualidade dessas casas para cima. E depois de um sucesso aí de por que a gente foi vendendo, foram 2.000 e poucos lotes, nós percebemos que estava faltando alguma coisa nesse projeto. E aí essa área que está marcada em amarelo, nessa área nós começamos então a discutir e buscar o que tinha de mais moderno, inovador nessa concepção de bairros, nesse desenho de bairros no planeta. E foi aí que a gente conheceu esse conceito de novo urbanismo, né? Nós fomos num congresso nos Estados Unidos chamado Congresso do Novo Urbanismo, chamado CNU, e lá ficamos super surpresos desse movimento, principalmente na América do Norte e na Europa, defendendo o contrário do que é essa imagem de Brasília aqui, né? Mais ou menos aí, todo mundo tem um pouco mais de familiaridade com a arquitetura, o livro da Jane Jacobs, de Morte e Vida das Cidades, mas em vez de a gente fazer a cidade separada, dividida e segregada, ligada por rodovias para automóvel, o novo urbanismo defende a gente voltar a pensar o morar, trabalhar, estudar e se divertir ao alcance de uma caminhada. E esse conceito foi o que nos entusiasmou, a gente se apaixonou por isso lá em 2006 e fomos então desenvolver o primeiro projeto com esse conceito do Brasil, trazendo quem era na época um desses líderes desse movimento nos Estados Unidos, que era a DPZ. Para isso a gente fez uma bagunça aí, diversos arquitetos e diversos arquitetos fizemos essa charrete primeira ao juntar esses 9 escritórios de arquitetura, cada um com 3, 4 pessoas. Isso com certeza não deu certo, foi uma confusão, as pessoas não entendiam naquele momento, era 2006, que essa cooperação, essa coisa do design thinking não foi difícil de convencer os arquitetos. Numa segunda charrete, a gente serviu um vinho para a turma, acabou
fazendo uma integração e foi muito legal. E esse projeto foi para a partir desse desenho que surgiu, então, que a gente então saiu de cidade universitária e começamos a chamar isso de cidade sustentável. Nós nos aliamos a um grupo de projetos ao redor do mundo chamado Clima Positivo, da Fundação Clinton, e o nosso conceito em 2010, em maio de 2010, quando nós lançamos o projeto, foi o seguinte: nós teremos um urbanismo onde as pessoas vão poder morar, trabalhar, estudar e se divertir, menos automóvel, mais pedestre, mais bicicleta, e nós teremos uma infraestrutura de altíssimo padrão que vai focar na sustentabilidade. E essa infraestrutura que vai aproveitar que essa imagem plantão de venda, casa de placas fotovoltaicas que vocês estão vendo aí, era a 8ª maior usina solar do Brasil. Só tinham 8 usinas solares naquela época, a gente estava começando, então trazendo, pilotando muitas dessas tecnologias no Brasil e misturando então urbanismo com tecnologia construtiva para chamar isso de Pedra Branca Cidade Sustentável, e lançamos isso em maio de 2010 e foi um super sucesso. Esses primeiros conjuntos de prédios que vocês estão vendo aí foi o Pátio da Pedra, depois o Pátio das Flores, foram mais ou menos 200 apartamentos com lojas comerciais, veio a história dos apartamentos térreo e a gente conseguiu mostrar então para o morador esse desafio de morar, trabalhar, estudar e se divertir. E nós, ao longo desse período, a gente foi, como vocês estão vendo, a gente indo e aprendendo, andando, tropeçando, ver como é que a gente pode fazer melhor. Quando nós começamos a entregar esses prédios, nós percebemos que estava faltando no nosso desenho esse abraço ao pedestre, ou seja, os prédios e o conceito para trabalhar estava lá, mas a arquitetura do térreo dos prédios não estava muito clara para o pedestre. Foi aí que a gente conheceu nosso dinamarquês aí, o Ian Gates, o livro dele, damos a traduzir, ele já tinha em 14 línguas, não tinha em português, pagamos a traduzir o livro na Pedra Branca e conseguimos, junto com a Juliana Castro, que é uma paisagista nossa aqui de Santa Catarina, mas com um consultor do GEL, a repensar todo esse térreo da Pedra Branca, voltando esse térreo para os pedestres. Nós fizemos uma verdadeira loucura lá, nós estamos vocês imaginem que a ligação da universidade com o centro do bairro era uma rua que já estava asfaltada, com palmeiras imperiais dos dois lados da rua, com os estacionamentos e uma praça desenhada pelo Benedito lá atrás. E nós, uma sugestão deles e as diversas perguntas que o GEL nos fez lá, foi mais ou menos o seguinte: pô, mas vocês gostam de sentar embaixo, para ficar sentado embaixo dessa rua? Está mais para o pedestre ou mais para os carros? Pô, nos levou a fazer todo um retrofit dessa rua, repensar esse espaço e criar realmente um espaço voltado para os pedestres. E aí a gente entrou nessa fase que a gente chamou de, olha, Pedra Branca, saímos lá de cidade universitária, cidade sustentável, e agora a cidade para pessoas, com esse foco no carrinho de bebê, prioridade para qualidade, as lojas térreas. Então, fazer que o Fabiano estava comentando muito bem, esse placemaking, criar essas caminhadas de cachorro, os diversos eventos. Mas um dos elementos que eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem na Pedra Branca é realmente essa história da relação do térreo, do público com o privado. E aqui a gente mostra a rua principal do bairro, tem as ruas residenciais paralelas ao bairro, com os apartamentos térreos, jardim, e essa fachada ativa, essa diversidade de usos de segunda a segunda, no maior período do dia possível. E isso é que transforma o nosso ambiente no ambiente. Hoje em dia todos se preocupam e as pessoas nos perguntam: mas como é que vocês estão fazendo um bairro aberto, que não é um condomínio, onde você tem apartamento e lojas térreas, como é que isso vai funcionar? E a gente acredita muito que o urbanismo é parte fundamental para fazer isso acontecer. E por fim, pessoal, depois da gente evoluir essa nossa trilha aí de aprendizados, né, de Pedra Branca, cidade universitária, cidade sustentável, cidade para as pessoas,
nós entramos no último capítulo, que é onde a gente está hoje, de Pedra Branca Cidade Criativa, onde nós percebemos que o nosso desafio hoje do bairro é como é que a gente traz boas cabeças para esse bairro, ou seja, o bairro precisa ter PIB, o bairro precisa ter negócios, uma boa cidade aí tem 70% residencial, 30% comercial, como é que a gente traz emprego para cá? Então, assim como uma associação de moradores, a gente agora criou então uma associação de empresas, de um instituto de inovação, coworking, incentivos fiscais para atrair fizemos esse evento que era inspirado na Flip, aí fizemos uma Flip, Festival Literário Internacional Catarinense, e foi um super sucesso. Então, a gente acredita que esse conceito de desenho, onde você força, quando o desenho estimula o convívio, o encontro das pessoas, esse encontro transforma o bairro num bairro mais criativo. Quando você mistura, tem essa diversidade de pessoas, o morador, com a pessoa que está trabalhando ali, com o universitário, todo mundo pode se encontrar num boteco de uma esquina, esse momento é um momento criativo, esse é o momento que vai surgir uma nova ideia, e aí que a gente vai transformar a cidade numa cidade mais criativa. Então, isso era o que eu tinha para contar para vocês dessa nossa evolução de Pedra Branca. Nós estamos há 20 anos desenvolvendo o bairro, são 12 mil pessoas morando, 8 mil trabalhando, universidade, 7 mil pessoas estudando e 1.200 empresas. Então, eu queria passar essa mensagem para vocês de que o nosso desafio é de melhorar a cidade para as pessoas. Eu acredito que a construção civil e esse tipo de empreendimentos, os empreendedores com a cabeça voltada para o pedestre, podem ajudar a fazer uma cidade melhor para todos. E isso está ao alcance de todos nós, fazer uma cidade criativa, seja morando perto do trabalho, ou usando os espaços públicos. E acho que essa é a mensagem que eu vou passar para vocês. Obrigada, Marcelo. Ótima explicação. A gente continua recebendo uma série de perguntas aqui, muitos querendo saber sobre esse mix de pessoas, de perfis. Também tem a questão do mix de modais, né? Como é que os pedestres, os carros, as bicicletas conseguem conviver em harmonia? A gente sabe que isso não é fácil. O Fabiano tocou um pouco nesse ponto. Queria convidar todos para continuar mandando suas perguntas, que a gente vai respondendo. Quando for muito específico, nomes, citações, a gente já está tentando responder diretamente. As demais, a gente faz uma rodada agora, depois da apresentação do Ricardo. Então, Ricardo, por favor. Marcelo, se você puder desligar o seu vídeo, por favor. Vamos lá, Ricardo, com você. Tá sem som, Ricardo, seu som. Microfone. Opa, desculpa, bom dia a todos. Muito bom dia, Mariana, Marcelo, Fabiano, fantástico assim, ouvir a apresentação de vocês, meio desafiador falar depois dos dois projetos aí que são a referência de um urbanismo voltado para as pessoas no Brasil, né? O Pedra Branca é o nosso eterno pioneiro e o Parque Una aí vindo logo atrás com um pouco mais recente, mas sem deixar a desejar em termos de qualidade. Sem dúvida, vocês são inspiração muito grande para nós aqui da cidade de Orbitar. Eu vou fazer aqui uma rápida introdução do projeto, sou muito prolixo, vou tentar ficar dentro dos meus 10 minutos. A Orbitar é Bom, nós estamos... A Orbitar é um empreendimento no Distrito Federal, então, como aqui a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil acompanhando, fazer uma rápida introdução aqui de onde nós nos situamos. O Distrito Federal é aquele famoso quadradinho ali no meio do Brasil. Ele é muito conhecido pelo Plano Piloto de Brasília, que é esse projeto urbanístico em formato de avião, bem no centro da cidade, né, que foi desenvolvido, projetado pelo Lúcio Costa. Essa história muitos de vocês conhecem. E que tem uma série de características muito particulares, assim, muito específicas, né? Ele veio de um momento onde o pensamento da arquitetura e do urbanismo estava muito pautado em certas ideias e valores, ali no século XX. Isso fez com que Brasília se tornasse mundialmente conhecida, né, como a capital do planejamento urbano, e isso
torna todo o nosso trabalho de poder desenvolver um empreendimento na capital do planejamento urbano, um local que teve um projeto tão expressivo, tão significativo como Brasília, ainda mais desafiador. Aqui nessa imagem do fundo dá para ver bem que, assim, além do plano piloto, a cidade se expandiu muito, né? Principalmente para o sul é bastante saturado aqui de Brasília, aqui a saída norte nem tanto. E essa ocupação ela se deu de uma forma muito diferente em relação a esse projeto inicial do plano piloto, né? Uma ocupação muito horizontal, muito pouco densa, em sua maior parte constituída por moradia unifamiliar, né? Então são bairros de casas. E hoje Brasília tem essa característica, que todo esse entorno do plano piloto serve basicamente de dormitório para as pessoas que trabalham ali no plano piloto. Hoje, mais ou menos 1.300.000 pessoas trabalham aqui nessa área central e apenas 300.000 moram nessa área central. Na verdade, nem isso, né? Isso se completasse todo o plano piloto, chegaria mais ou menos a uma população de 300.000 pessoas. Quer dizer, tem o que em urbanismo a gente chama de um movimento pendular muito grande, né? Todo dia de manhã as pessoas saindo do entorno, entrando no plano e depois, no final do dia, indo de volta para suas casas. E isso é um problema metropolitano para Brasília, né? Porque, diferentemente das ideias do século XX, que estavam muito baseadas na prevalência do automóvel, baseados em certas ideias de fazer um urbanismo, uma cidade zoneada, dividida em zonas e setores, no século XXI as pessoas querem algo diferente. Vou seguir aqui, senão eu não chego no projeto. Aqui na saída norte de Brasília, essa grande área, uma área de 1.600 hectares, chamada Fazenda Paranoazinho, é uma área privada do Distrito Federal, a maior parte do Distrito Federal foi desapropriado e virou área pública, mas essa é uma área, um remanescente privado que foi adquirido pela urbanizadora Paranoazinho, que é essa nossa empresa que nós fundamos em 2007. Dentro desse terreno da Paranoazinho, é esse grande trecho desocupado de terreno, onde existe aí a nossa intenção, nossa proposta de constituir esse projeto Urbitar. A gente às vezes chama de bairro Urbitar, às vezes cidade Urbitar, é só uma nomenclatura, mas o que importa é que é um empreendimento de muito grande escala. Aqui a gente tem, nessa área iluminada, mais ou menos 800 hectares aqui de área livre, e que se insere, aquele trecho está bem aqui assim, que se insere num contexto urbano, uma mancha urbana, logo na saída norte do distrito do plano piloto de Brasília. Então, saindo de Brasília, passa ali na Granja do Torto e logo chega nessa região. Esse contexto aqui, que nós chamamos de Colorado Sobradinho, ele tem hoje já 180.000 pessoas. E ela tem uma característica, como o resto do entorno de Brasília, uma característica de cidade dormitório. Então, são pessoas que dormem aqui e, em sua maioria, ainda trabalham, não só trabalham, mas que dependem muito do plano piloto. Então, que fazem faculdade no plano piloto, que levam os filhos para a escola no plano piloto, que vão fazer compras no plano piloto, que no final de semana tem no plano piloto as suas opções de lazer, de entretenimento, etc. Então, a grande oportunidade que esse terreno, e também, não só a oportunidade, mas também o grande desafio que esse terreno nos apresenta, é como fazer o que os americanos chamam de infill development, né? Ou seja, um preenchimento urbano dessa mancha que possa realinhar toda essa configuração metropolitana para valores mais atuais do século XXI, que, por exemplo, dependam menos de deslocamento, que permitam que as pessoas trabalhem, se divirtam, estudam perto de casa, e como boa parte desses conceitos aí o Marcelo e o Fabiano, inclusive, já tocaram, né? A gente fala que uma boa parte dos moradores da cidade de Urbitar ainda nem nasceram, né? Então, isso é um desafio muito interessante. Você tem que construir uma cidade pensando nos valores de cidade que o futuro vai ter. Quais são os desejos dos consumidores do futuro? Quais são as necessidades urbanas que precisam ser configuradas? E como a gente pode desenhar um espaço para, claro, errando o menos possível, digamos assim, né? Sempre a gente vai errar alguma coisa, mas da melhor forma possível nos preparar para esse futuro. Qual é a cidade do século XXI? Na cidade do século XX a gente sabe como é. É uma cidade espalhada, é uma cidade pouco densa, é uma cidade que depende do carro, é uma cidade separada em setores, é uma cidade muitas vezes segregada socialmente, em que tem bairros ricos, bairros pobres, com diferentes
características e benefícios, atendimento de infraestrutura. É uma cidade, em boa parte, informal, né? Uma cidade que se consolidou de forma alheia ao planejamento, ao licenciamento, à autoridade do governo e assim por diante. Mas qual é, então, a cidade do século XXI? Como ela deve ser diferente da cidade do século XX? Um dos conceitos mais centrais que responde essa pergunta, isso, eu diria assim, pacificado aí por todos os pensadores de urbanismo da atualidade, seja o Ian Gell, que vem desde lá da Jane Jacobs, citada pelo Fabiano, né, que ela é conhecida como a rainha do bom senso. Ela simplesmente falou coisas óbvias, do tipo, as pessoas querem ver outras pessoas, as pessoas querem se relacionar com outras pessoas. Uma rua que tem mais gente andando é uma rua mais segura, coisas muito básicas, assim, que hoje são óbvias, mas o fato dela ter conseguido colocar isso, externalizar, verbalizar e redigir, quando ela fez o livro dela, Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas, ela conseguiu conceituar ali princípios muito básicos do que seria depois toda uma corrente de pensamento que nos Estados Unidos virou o novo urbanismo. Em outros lugares do mundo tem outros nomes, né? Mas são várias tendências hoje, várias formas de se pensar cidades em, digamos assim, perspectivas um pouco diferentes, mas que se unem em alguns conceitos centrais. E essa questão das pessoas morarem, se divertirem, trabalharem, estudarem, poderem estar mais próximas umas das outras, poderem trocar um pouco mais, compartilhar um pouco mais, conviver um pouco mais umas com as outras, isso é um ponto central da resposta de qual é a cidade do século XXI. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, lá na cidade de Orbitar, está pretendendo desenvolver esse conceito. Ao longo de 13 anos já de trabalho, a gente tem trabalhado com pessoas do mundo inteiro, projetistas, consultores, arquitetos, urbanistas, engenheiros, sempre buscando nas suas áreas de especialidade quem são realmente assim as principais referências hoje no Brasil e no mundo. Para isso, muitos desses fornecedores e consultores se sobrepõem aos que trabalharam também na Pedra Branca e no Parque Una e em alguns outros que estão acontecendo hoje pelo Brasil. E o resultado desse trabalho é basicamente o preenchimento desse vazio urbano da Fazenda Paranoazinho, né, lá perto de Brasília, com um quadriculado, né, com um sistema de lotes e ruas e áreas verdes que basicamente desenha o que nós chamamos do hardware da cidade, né? Ou seja, aquela parte física, a parte construtiva. Obviamente, isso aqui é só uma ilustração, o projeto ele não tem apenas essa divisão, mas ele tem também, por exemplo, especificação de recuos, alturas, gabaritos, regras urbanísticas, coeficientes e parâmetros para o desenvolvimento da arquitetura em cima disso. Mas a divisão aqui do que é lote privado e área pública é muito importante. Um aspecto super importante da cidade de Orbitar, por exemplo, é que os lotes eles não são zoneados, né? Ou seja, todos os lotes podem acomodar qualquer tipo de uso. Isso está alinhado com uma premissa que a gente tem no projeto, que é a cidade ela vai se desenvolver ao longo dos anos. É um projeto de 25 anos, não tem como hoje a gente prever exatamente onde é a melhor localização para colocar um colégio, um hospital, uma farmácia, um prédio residencial, um prédio de escritórios. Então, a intenção é deixar isso o mais livre possível para que ao longo dos anos ela possa se desenvolver. Além disso, tem uma parte que é a parte do software, né, que é a parte de gestão e governança da cidade, e a gente elenca aqui uma série de temas que fazem parte da gestão das cidades que a gente vê hoje muito pouco, digamos assim, com pouca energia dedicadas a eles nas cidades brasileiras, né? Seja em alguns casos como infraestrutura urbana, que geralmente são monopólios estatais, isso está mudando um pouco, seja em algumas coisas como calçadas e ciclovias, por exemplo, que não são geridos, não tem gestão, ele é simplesmente largado, e a gente acha que a cidade do século XXI tem que pensar nesses temas também. Isso para criar uma experiência urbana, uma vivência urbana diferente daquilo que a gente tem no Brasil, em que as pessoas realmente possam interagir com o espaço de uma forma mais humana, mais agradável e que leve a elas felicidade, prosperidade, saúde, enfim, várias outras características aí da cidade, acho que podem contribuir com isso. Aqui só algumas imagens, meu tempo já estourou, vou só passar algumas imagens dos projetos de arquitetura que nós estamos desenvolvendo. Como eu disse, nós estamos aí há 13 anos na etapa de licenciamento e aprovação, finalmente aprovou a primeira etapa da Orbitar. A gente estava para começar a obra agora no segundo semestre, a pandemia aí atrasou um pouquinho, mas logo em seguida vamos começar essa obra e os primeiros empreendimentos. Todos eles
com uma interface muito intensa na rua. Você vê, o prédio não é afastado da rua, ele é totalmente interligado com a calçada. Eu posso falar um pouco mais sobre isso depois, que realmente quero respeitar meu tempo aqui e encerrar aqui só alguns dados de projeto também, depois a gente pode voltar nisso. Mas era isso, muito obrigado e fico à disposição para as perguntas. Obrigada, Ricardo. Chegaram muitas perguntas sobre a cidade pós-pandemia e também muito sobre vendas nesse cenário de coronavírus, a expectativa de mercado de vocês. Eu acho que a gente pode deixar uma última rodada para vocês fazerem essas considerações. O que eu queria perguntar agora, chegaram algumas perguntas sobre a questão da segurança, já que são empreendimentos que não pretendem ser condomínios fechados, eles são abertos. E nesse contexto, Jane Jacobs, que foi citada por muitos de vocês, que a gente sabe que segurança tem a ver com pessoas nas ruas, como garantir, então, essa priorização dos pedestres? Como que vocês encaminharam essa priorização dos pedestres e, ao mesmo tempo, garantindo segurança das pessoas nos empreendimentos? Se a gente puder começar uma rodada com o Fabiano. Olá. Então, o térreo dos edifícios e o segundo pavimento e a cobertura ali, marquise no passeio, me parece que sob o olhar aí de olhos na rua e de qualidade do espaço público são muito importantes, até muito mais importantes do que a altura e o índice de aproveitamento. Então, nós temos, vou dar um exemplo de como essa afirmação ela se confirma. Cito aí o Compan e o Conjunto Nacional como exemplo de prédios muito altos, com índice de aproveitamento alto, mas com uma excelente relação com o entorno e uma diversidade de uso. Então, todos os edifícios do Parque Una, com exceção do primeiro, possuem lojas no térreo e uma questão assim que beira, assim, singela demais, mas que é muito importante e pouco observada, é uma frase do Yangel que diz: crie espaço para as pessoas e as pessoas aparecerão. E nós criamos um parque pensando nisso e, de fato, as pessoas apareceram às milhares. Com relação à segurança, eu dividiria tanto num aspecto aí sociológico, antropológico, quanto de contratação de segurança patrimonial e sistemas. No ponto de vista antropológico, aí a teoria da Jane Jacobs, que a gente já abordou um pouco para não me estender, e sob o ponto de vista de software e pessoas, nós temos lá cercamento digital, que são câmeras que identificam as placas das pessoas que entram e saem, nos permitem investigação, identificação de pessoas pré-determinadas ou estatística de fluxo no bairro. Temos as câmeras fixas, 360 graus, que registram tudo, são 34 câmeras, e as câmeras Speed Dome para perseguição, aí com um zoom de 25 vezes, com lentes, e call boxes nos postes, para que as pessoas acionem e se comuniquem com uma central de monitoramento, apoiados por segurança móvel, usando o Segway, que é aquele equipamento elétrico que as pessoas costumam usar nos shopping centers, apoiado aí por um serviço que pode não ser considerado como segurança, mas o principal resultado dele é na segurança e no comportamento das pessoas, que são os heróis do Parque Una, que acompanham as pessoas, são artistas de rua, fantasiados mesmo de heróis, e eles, com brincadeira e bom humor, eles vão explicando para as pessoas a importância de cuidar do público, porque o público não é o que não é de ninguém, é o que é de todos, e que se as pessoas querem que aquilo funcione e se espalhe como boa prática, elas devem começar por elas mesmas, como diz o slogan lá da placa do Parque Una: mude, que o mundo muda. Fabiano, só aproveitando que você citou dados e câmeras e monitoramento, o Anthony Ling pergunta se vocês têm dados sobre o número de moradores que efetivamente moram e trabalham nesses locais, aí pensando nessa questão de deslocamento. Primeiro, quero agradecer aí a audiência do Anthony. Nós não nos conhecemos, mas eu já sou ouvinte do podcast dele e dos artigos do site. Fico feliz aí por ser prestigiado e receber uma pergunta dele. E por ser porto-alegrense, eu também sou gaúcho, vou puxar a sardinha para o nosso estado. E eu acho que o Marcelo pode responder melhor a pergunta, pelo fato de que o Parque Una, embora ele tenha 8 torres já lançadas, a primeira delas, que foram 184 apartamentos, foi entregue em dezembro de 2019,
e a primeira torre comercial, que são 140 salas, será entregue em junho de 2020. O que nós temos de dados nesse momento são 300 salas comerciais e 600 apartamentos, o que dá uma proporção aí entre comércio e residência, digamos assim, seguindo o by the book, mas não necessariamente as pessoas, e aí a relevância da pergunta dele, que compraram para trabalhar, também compraram para morar. Até porque tem uma questão de limitação de recursos, as pessoas priorizam uma ou outra coisa em determinado momento da vida, mas o que nós acreditamos muito é que vai acabar acontecendo que, num segundo momento, as pessoas que trabalham vão querer morar e as que moram vão querer trabalhar. Mas já existe, para dar um dado e não me furtar totalmente da pergunta, um morador e trabalhador, que é o meu sócio, o André, que tem um apartamento e trabalha na Casa Una. Então, esse é o nosso primeiro morar e trabalhar, que está colocando o discurso que vende em prática na sua própria vida. Legal, vou passar para o Marcelo, então. Marcelo, se você puder responder sobre esse dado e aí abordar a questão da segurança e como priorizar o pedestre também, por favor. Boa. Pô, prazer também essa é uma super pergunta, porque ela reflete tudo que a gente quer fazer acontecer, que é o horário de trabalhar, reduzir deslocamento. Será que de fato acontece, né? Do ponto de vista de dados, a gente acompanha bastante dois movimentos. Um que é o combo, que a gente brinca que é o cara que compra um apartamento e uma sala comercial. Isso é relativamente alto. A gente tem um dado em torno de 30% das pessoas que compram para morar e trabalhar. Mas o número de pesquisas que a gente já fez é que dos moradores do bairro, a quantidade de pessoas que está trabalhando no bairro é em torno de 35 a 40. É um pouquinho maior do que isso. Eu fico bem feliz com esse número, porque eu acho que é evidente que as pessoas vão trabalhar no perímetro, mas já conseguir reduzir o deslocamento de 30% das pessoas, 35% a 40% das pessoas, para o resto da cidade, no seu dia a dia, conseguir ficar dentro do bairro é fantástico, né? E a gente constrói para isso. A gente não sabe se vai acontecer, mas está acontecendo sim, de fato. Então, já é um número para passar para vocês. E do outro ponto, só para complementar o Fabiano, que eu acho que é super legal, essa história da segurança, tudo que ele comentou, tem um ponto que eu acho que é bem relevante, é a gestão. Ou seja, o construir um bairro planejado ou pensar numa segurança de bairro tem muito a ver com operação pós. Por mais que vá influenciar muito nisso, mas o depois você conseguir fazer essa gestão, pensar como é que esse térreo vai estar ativo, quais são as diferenças. No nosso caso lá, a gente não vende as lojas térreas, então conseguir fazer que você tenha um mix que exerça que as pessoas fiquem com as suas lojas abertas o maior período do dia possível, que abram no sábado, que abram no domingo, que tenha gente na rua o tempo todo, faça essa curadoria até de mix, para não ter 3 farmácias na mesma rua, para ter um mix mais vivo e integrar o que no nosso caso lá foi muito legal, que são as lojas térreas, mas também ter ruas residenciais abertas para como se fosse dentro de um condomínio. A gente teve lá, acho que é só rapidamente comentar com vocês, a gente teve a visita do Henrique Penhalossi lá na Pedra Branca, né, o superprefeito e tal, e ele passou um dado para a gente que eu achei fantástico. Ele falou: as cidades precisam aprender com 2 produtos imobiliários. Um é o shopping center. Pô, o que o shopping center tem de bom que sugou a energia das cidades? O shopping center tem segurança, tem um bom pavimento para as mulheres andar de salto alto, tem controle de clima e tem estacionamento. Nossas cidades, do ponto de vista do comércio. E o outro produto, ele falou: olha, nós precisamos aprender com os condomínios fechados. Os condomínios fechados, as crianças brincam na rua, as casas não têm muro, e isso transforma o ambiente em muito mais agradável. Então, o apartamento térreo, townhouse em inglês, nos térreos dos nossos prédios, volta a trazer esse aspecto humano, calmas residenciais. E você começa a conhecer o seu vizinho pelo olho, o vizinho do outro lado da rua. E esses apartamentos térreo também, para mim, tem uma importância fundamental
Passar para não sei se o Ricardo quer comentar um pouquinho também sobre essa questão da segurança, deixa ele, vamos passando a bola aí. Vamos lá, Ricardo. E assim, Marcelo, eu acho que eu queria só chamar a atenção para a forma como as nossas cidades resolvem segurança hoje, né? A gente, basicamente no Brasil, a gente resolve a segurança de uma forma impositiva e ostensiva. Então, os edifícios são feitos com grandes muros, grandes cercas, grandes dispositivos de segurança, né? Então é sempre na tentativa de barrar fisicamente ali a entrada do ladrão, e isso é disfuncional, né? A própria Jane Jacobs, o princípio da ideia dela, da vida e morte das grandes cidades, é porque certos bairros dentro de certas cidades prosperam e conseguem ser seguros, ter uma boa ambientação, ter qualidade de vida, enquanto que outros eram tomados por gangues e tomados pelo crime. Então, no Brasil, hoje, tipicamente... E aí, no Brasil tem uma outra realidade, que é a realidade dos bairros e das favelas e áreas de classe muito baixa, onde a segurança ela é inexistente e mais ainda, há um domínio absolutamente da função de segurança pelo crime, né? Então, o Estado ele é incapaz, o Estado, são incapazes de prover segurança nessas áreas. E aí, nas áreas de classe média, então, você tem lá aquele muro, aquele investimento. Qual é o custo disso para a população? Em todo condomínio hoje, todo prédio hoje, o maior custo é o custo de pessoal. E dentro do custo pessoal, geralmente, o custo de segurança acaba sendo um dos maiores componentes. E você está resolvendo segurança na pior escala possível. É péssimo você resolver segurança na escala de um prédio, porque você está no meio sei lá, numa cidade, com a criminalidade comendo solto em volta, a única coisa que você pode fazer realmente é se encher de muro, de cerca, de grade para se proteger. Agora, na escala do bairro, você pode atuar na questão da segurança de outra forma. Você pode atuar com uma outra visão. Isso que é aquilo que eu disse no começo da apresentação, inclusive segurança era um dos ícones ali, de gestão e governança da cidade. O Fabiano deu um exemplo interessante, que lá no Parque eles põem, é claro que tem essa parte tecnológica, câmeras, tem os artistas de rua fazendo lá um trabalho de educação, mas tem também o urbanismo, a arquitetura. Então, quando você começa a pensar a segurança na escala correta, numa escala muito mais apropriada, que é a escala do bairro, você consegue ser mais efetivo na segurança e tem um efeito econômico, porque você está diminuindo o custo da segurança individualmente lá para o morador. Você tira isso lá do custo do condomínio. É muito mais eficiente você pagar, o condomínio contribuir com uma taxa para ter uma central de segurança do bairro que tenha todos esses dispositivos em maior escala funcionando, do que ele está gastando lá, pagando 3 turnos para um porteiro que fica sentado na portaria dormindo e que, no final das contas, não provê segurança nenhuma. Então, tem um aspecto aí de ser inteligente na construção de uma solução de segurança, né? Ótimo, muito legal. Tem uma pergunta aqui da Bibiana Tini sobre a questão de legislação e gestão política. O Marcelo até tinha mencionado sobre gestão, que o segredo está na gestão urbanística, e a Bibiana pergunta um pouco sobre a dificuldade nas aprovações até a cidade acontecer. E aí eu queria emendar isso com uma outra pergunta anterior que chegou aqui, se é possível, de alguma forma, alterar cidades já construídas, ou se sempre a gente precisa partir do zero para ter um bom resultado. Ricardo, se você quiser começar tocando nesses 2 pontos, legislação e como melhorar cidades já construídas. Bom, o problema da legislação urbanística no Brasil e o problema regulatório, em geral, do mercado de uso do solo e incorporação é gravíssimo, né? A gente tem um grau de informalidade no Brasil muito alto, e isso, na minha análise, se dá pelo fato justamente de a gente ter um processo de aprovação e licenciamento para que a cidade se desenvolva da forma ordenada muito complexo. Nós somos o caso vivo disso. A gente está em Brasília há 13 anos discutindo aprovação, licenciamento, atendendo às exigências do governo, cumprindo uma série de condicionantes. Claro que você tem que cumprir essas coisas, mas existe uma ineficiência muito grande no sistema, né? Vou só citar como exemplo, a gente, num dado momento, precisava fazer um estudo de impacto de trânsito, que é uma coisa normal, grandes empreendimentos têm que fazer. Só que o governo não tinha como emitir um termo de referência para a gente fazer esse estudo de impacto de trânsito, porque eles nunca tinham feito nada parecido com isso, nada na escala da cidade orbitar. E aí começaram um debate interno para discutir qual seria o termo de referência desse estudo. E demorou mais de 1 ano só para emitir o termo de referência, ou seja, é um
tempo muito longo que se gasta cumprindo essa burocracia para fazer, e depois mais 3 anos de aprovação, tá, gente? Então, assim, é um esforço muito grande para se tirar alguma coisa do papel. E quando você tem uma oferta legal muito restrita, muito dificultada, muito... Cara, o efeito é que o produto imobiliário vai ficar mais caro, né? Então, a gente reclama das cidades hoje estarem muito caras, a gente vê os preços nos centros ainda muito, muito distantes do resto da cidade. Isso é muito por conta da restrição dessa oferta, principalmente pela dificuldade de se aprovar, de se construir, de se conseguir licenciar um empreendimento desse. O risco Brasil que incide sobre isso é muito grande. E, apesar disso, né, apesar de ter esse panorama, eu acho que o Brasil está numa mudança no caminho de simplificar um pouco esses processos. Brasília, por exemplo, mudou, alguma coisa de 2, 3 anos atrás, o código de edificações da cidade e tirou lá um monte de exigências malucas, do tipo, a janela tem que ser uma proporção do tamanho do piso da sala, o cálculo da área computável é super complexo, gastava-se meses para se chegar a um consenso de qual era a área computável daquele empreendimento. Então, são coisas que geram um ônus muito grande, travam muito o processo, encarecem o produto imobiliário no final das contas e tem muito pouca serventia, né? Então, Brasília fez, por exemplo, essa renovação que simplificou o código de obras. Isso é um avanço muito grande. Hoje, os projetos são aprovados, o projeto de arquitetura em Brasília é aprovado a cada 3 meses, 4 meses, que já é um prazo muito bom para o Brasil, né? Então, com essa, eu acho que tem esse caminho da simplificação, dos processos, o processo de produção de moradia legal não pode demorar tanto quanto demora hoje, tem que ser simplificado, e além disso, isso vai permitir, inclusive, que a gente comece a ser um pouco mais criativo e investir em situações já consolidadas, né? Os centros da cidade que você tocou, eles são difíceis também de operar, porque é difícil você conseguir lá pegar um terreno, enfrentar todo um status quo que está estabelecido ali, etc. Tem uma empresa em São Paulo que está fazendo um trabalho muito bacana, ele está fazendo empreendimentos de Minha Casa Minha Vida no centro de São Paulo, que é o pessoal da Magic, e é sensacional. Assim, eles estão conseguindo desenvolver e requalificar os centros urbanos a partir de novos empreendimentos residenciais, mas são iniciativas ainda muito pequenas, assim, muito tímidas, no meu entender, né? A gente fica muito preso nessa parte ainda da legislação, né, em coeficientes de coeficiente máximo, limites de gabarito, essas coisas, as pessoas não percebem que isso encarece demais o produto imobiliário nessas áreas. A gente precisa liberar mais para poder aumentar a oferta, para poder baratear o produto e ter as pessoas vivendo de forma mais densa, mais próxima do seu trabalho, com menos deslocamento, etc. Ótimo, queria passar para o Fabiano, então. Fabiano, se você puder comentar sobre a questão da aprovação, legislação e sobre como vocês estão organizando essa gestão urbana. Como o Pelotas é uma cidade de 350 mil habitantes, nossa empresa já há 10 anos desenvolve empreendimentos lá e sempre cumpriu aquilo que fez, etc. É um pouco diferente de Brasília, um pouco diferente de São Paulo, que é muito maior o envolvimento da cidade nas questões, principalmente em áreas centrais. Então, as dificuldades também elas são menores em cidades de porte médio e as discussões também não são tão complexas. Então, eu faço aqui um registro porque nós temos conseguido aprovar as incorporações em prazo aí de 60, 90 dias a partir do protocolo, o que é excepcional. O que a gente tem ainda um debate lá para concluir é que até hoje a prefeitura exige pagamento de compensatórios, de medidas mitigatórias por conta do impacto negativo dos empreendimentos que nós fazemos. Quando, na verdade, nós construímos as ruas, construímos a rede de esgoto, a rede de água, construímos o lugar para as pessoas frequentarem aos finais de semana, e agora nós vamos usufruir essa infraestrutura que nos custou aí quase 30 milhões de reais e temos que pagar pelo impacto negativo que as incorporações estão sendo construídas. Por exemplo, um edifício de 3 andares voltado para empresas de tecnologia com todas as coisas que se diz como boas para uma cidade, ainda assim teve que pagar, está em discussão ainda 60 mil reais para poder se instalar. Então, acho que tem que calibrar um pouquinho aí o olhar
sobre a atividade empreendedora e de desenvolvedores imobiliários, que às vezes ele pode ser bom, não precisa ser necessariamente uma coisa negativa para a cidade. E com relação à gestão do espaço público, eu diria que o maior sucesso das associações de bairro e o espaço que ela ocupa, ele não é substitutivo, mas ele é subsidiário, ele é complementar, ele é cooperador com o órgão público municipal. Porque, dando aqui o exemplo de Pelotas, que não é uma cidade tão grande quanto Brasília, tem 200 praças. É claro que não tem jardineiro para 200 praças. Como disse o Marcelo, aí a gente tem que aprender com os condomínios fechados. A Idealiza já fez condomínios fechados e a gente sabe quanto custa dar manutenção em área verde, quantas vezes por mês tem que passar em cada lugar com a roçadeira. E esse expertise aí de gestão dos espaços de forma impecável, a gente trouxe para o espaço aberto. Enfrentamos aí esse paradigma de fazer para todos e conviver com pluralidade. E resolvemos também a questão de funding, embora aberto, quase como uma arrecadação condominial via associação de bairro, que é compulsória e foi construída desde o início do empreendimento, consta nos contratos de promessa de compra e venda, na pasta do proprietário e nas matrículas dos empreendimentos. E é, no fundo, uma célula aí germinando de exercício de atividade política no seu bairro, para não se limitar a ficar aí como a gente está hoje, falando aí do Bolsonaro, do ministro, do governador, do prefeito da sua cidade, mas, na verdade, ninguém está muito participando aí do bairro, que, na verdade, é a escala que a gente consegue interferir. Ótimo, Fabiano, obrigada. Marcelo, você pode comentar também essa questão, por favor? Eu vou mais fazer opção minha, mas eu realmente acredito que nós, como desenvolvedores da construção civil, a gente faz a cidade. Nós temos um papel muito importante na construção das cidades. Então, desde a parte de arquitetura, engenharia e o empreendedor imobiliário, e a gente pode moldar essa cidade da melhor maneira possível. Quer dizer, tem diversos bons exemplos de empreendimentos em São Paulo, no meio daquela confusão toda, fazendo fachada ativa, fazendo loja no térreo, fazendo apartamento no térreo. Então, você misturar num bairro comercial, botar residencial, num bairro residencial, botar comercial, quer dizer, a gentileza urbana, né, de fazer uma praça na frente do ajudar. Eu acredito que isso vai muito da cabeça das pessoas que estão envolvidas. Às vezes a gente se coloca um para fazer desse jeito, porque está todo mundo fazendo assim, aqui é um lugar inseguro, e aí ninguém vai para frente. Eu acho que nós temos que quebrar esse ciclo, dando um primeiro passo, fazendo a sua gentileza urbana, entregando um pouquinho mais para a cidade, não só se preocupando com o metro quadrado privativo, mas com a calçada. Pensa no perímetro. Muito bom. Bom, gente, a gente ainda tem muita gente online, muitas perguntas chegando sobre coronavírus, que no fundo são perguntas de economia. Então eu queria fazer uma nova rodada agora, perguntando um pouco sobre funding, que o Fabiano até citou, muitos perguntando como vocês viabilizaram até aqui, e aí as questões do pós-coronavírus, como vão ser os lançamentos digitais, se vocês planejam alguma coisa nesse sentido, como vocês estão avaliando o impacto da pandemia nos negócios, enfim, quais as estratégias aí para lidar com esse cenário atual e assim que a pandemia melhorar aí, ou passar desse pico que a gente está vivendo agora. Marcelo, se você quiser começar. Acho que do ponto de vista de momento atual, acho que o nosso desafio hoje é conter os distratos, ou seja, não fazer eles acontecerem. É mais fácil a gente não ter distrato do que a gente tentar vender nesse momento. É muito difícil. Até não faz sentido hoje o cara querer comprar um móvel no meio dessa confusão. Seja uma obra, alguma coisa nesse ano, e focando
é essa história de, poxa, você que já comprou, fique com o seu apartamento, o juro do Brasil está baixo, a construção civil, com certeza, o imóvel está se mostrando como um bem super importante agora nesse momento de crise, não tem a volatilidade da bolsa, então é isso que a gente está tentando passar. E sobre isso, eu acredito que bairro, seja em função dessa história de home office, que as pessoas vão perceber que elas podem ficar mais perto da sua casa, e aí usar o perímetro da sua casa é fundamental, porque ninguém quer ficar trancado dentro de casa. Considerando que a gente vai poder sair, a qualidade da praça do teu perímetro, a qualidade dos comércios que você tem a seu redor, vai ficar muito evidente que isso é fundamental. Pô, será que hoje, se hoje eu não preciso ir para o meu trabalho, fazer 30, 40 minutos, 1 hora de carro, se eu posso ficar aqui? Quer dizer, onde é que eu... Qual é o bairro que eu estou instalado? Se meu público vai ser relevante. O outro, eu acho que esses endereços, tudo isso que o Fabiano comenta, endereços que têm as ações de bairro, que fortalecem esse placemaking, que fazem os vizinhos se encontrarem na rua, que fazem os vizinhos se conhecerem. No momento de crise como esse é fundamental, porque imagina você está num prédio e você não conhece seu vizinho. Pô, você não foi estimulado a conhecer o seu vizinho, você não teve um evento de rua que permitiu você conhecer o seu vizinho. Então, ir para endereços também que permitam isso, que tenha isso como seu princípio, isso vai ter mais resiliência, mais força. Então, esses são, acho que, alguns dos elementos aí que eu vejo esse pós-pandemia. Eu não acredito, evidente que nós temos aí que tem um desafio de usar a cidade, das pessoas poderem voltar para as ruas, da própria achar uma vacina para isso, mas eu acho que no longo prazo, e nós estamos construindo cidade para 50 anos, não é para 12 meses, no longo prazo o espaço público ter sempre o seu papel e muito mais fortalecido do que o contrário da pandemia. Legal, Marcelo, obrigada. Fabiano, você comenta um pouquinho a questão do funding que você tinha mencionado para detalhar para a gente e as estratégias agora durante a pandemia e pós-pandemia, por favor. O Parque Una ele tem 180 mil metros quadrados, um aproveitamento aí de áreas vendáveis, úteis, de 64%, e 1/3 dessa área foi ofertada no lançamento, na planta, como lotes comerciais, com um ticket médio na época de R$500 mil. Isso estou falando de entre dezembro de 2014 e março de 2015, preços de metro quadrado de terreno entre R$950 e R$1.350, parcelado em 24 vezes, o que gerou um funding semelhante ao desembolso da obra de infraestrutura. Então, nós tivemos aí uma receita e uma despesa aproximada de R$30 milhões, o que resultou num estoque de 2/3 da área líquida vendável para incorporações, que aí sim tem uma receita de permuta financeira. Nós trabalhamos no bairro com venda de R$6.500 o preço do metro quadrado por área privativa e uma receita de permuta de 13%, com um índice de aproveitamento aproximadamente 3 de área privativa versus área total. Eu dei aí uma resposta um pouco mais, digamos aí, numérica e técnica, mas tentando atender aí a resposta de funding para viabilizar economicamente a construção dessa infraestrutura na frente do bairro. Com relação ao coronavírus e etc., a minha resposta é: nós temos que estar preparados antes das crises, porque elas virão com certeza. Eu assisti acho que há um ano, uma entrevista do diretor da EZTEC, comentando sobre a importância das margens gordas e justas da incorporação imobiliária, porque a cada 10 anos vem uma crise e consome as nossas margens. Então, se nós formos muito apertados e discutirmos a margem de cada projeto, nós vamos ter uma tese de investimentos que vai resistir a momentos e ciclos positivos, mas vai ter um momento que a gente vai ficar um ano sem lançar, cobrindo todo o custo fixo da empresa, etc. E a empresa imobiliária, ela leva uns 20 anos para construir uma marca, e ela, com certeza, ela tem que passar por diversas crises ao longo da vida dela. Então, quem respeita esses princípios financeiros
quando aparece uma crise, normalmente está preparado para aproveitar as oportunidades para contratar novas áreas e, claro que perde dinheiro, mas observa esse cenário aí com um pouco mais de lucidez. Legal, Ricardo. E no caso da Orbitar, como é que vocês estão se preparando? Mari, bom, a questão do coronavírus, no nosso caso particular, ela acabou tendo uma sobreposição com esse tema do funding, porque a gente está num momento de captação de funding justamente para fazer infraestrutura e isso tudo parou muito em razão desse momento que o mundo está vivendo, né? A gente tem uma expectativa de retomar as coisas no segundo semestre, mas a gente vai ter que enfrentar aí um período de espera. Hoje, toda a nossa equipe está trabalhando em home office, está todo mundo trabalhando de casa, a gente está conseguindo continuar trabalhando dessa forma, nos adaptamos muito bem, porque a nossa empresa já tinha bastante dessa mentalidade, já tinha se preparado, como o Fabiano disse, né? Você tem que se preparar para a crise antes, a gente já estava atento a isso, e então, com alguns ajustes, né? Porque foi de uma hora para outra, gente, a partir de segunda-feira ninguém mais vem no escritório, então isso aí nos exigiu alguns pequenos ajustes ali no meio do caminho, mas estamos nos dando muito bem com essa situação. Agora, o que eu acho interessante é que essa situação de coronavírus, de confinamento, etc., está trazendo muitas reflexões. E muitas dessas reflexões, elas têm uma certa sobreposição, assim, eu diria, com aqueles valores que a gente já estava buscando de novas formas de fazer cidade. A gente, por exemplo, hoje, todo mundo que está vivenciando com uma maior intensidade essa questão de trabalhar em casa, está percebendo que em alguns aspectos há vários ganhos de produtividade, né? Não sei de vocês aí que estão nos assistindo, mas a gente, pelo menos ali na urbanizadora, as nossas reuniões online são muito mais produtivas que as reuniões físicas, você não tem o tempo de deslocamento, você consegue se acomodar e se organizar no seu dia muito melhor, você consegue escolher melhor os horários que você está disponível, está dividindo aí, né, a sua vida entre os vários chapéus que todos nós temos, papel de profissional, mas o papel de marido, de pai, enfim, de cuidar da casa e outras coisas que a gente tem que fazer. E isso é muito interessante. Então, acho que isso está nos forçando uma reflexão muito interessante que soma muito em todo esse conceito de novas cidades, né? Então, estamos, de alguma forma, tirando um pouco ou como é que eu posso dizer assim, meio apagando um pouco a distinção entre morar e trabalhar, né? Então você tem uma clareza muito grande de que os empreendimentos residenciais do futuro, eles têm que estar mais preparados para essa realidade, né? Nós, pelo menos, estamos pensando nisso, né? A gente, por exemplo, por muitos anos, o mercado imobiliário no Brasil valorizava 300 itens de lazer, né? Todos os lançamentos falam isso, aqui vai ter mini golf, vai ter não sei o que, mesa de ping-pong, coloca aquele monte de coisa no panfleto lá do lançamento e que aquilo ali adianta alguma coisa, não adianta nada, não serve para nada, né? E isso são paradigmas que tem que mudar. Hoje, por exemplo, pode fazer sentido você ter um espaço de coworking para residentes dentro de um prédio residencial. Acho que é uma coisa que tem que ser estudada. Então, tem várias coisas que esse movimento de uma nova... E isso não é o coronavírus, tá? Isso é uma mudança do paradigma econômico que a gente está vivendo. Tem gente que chama esse mundo do século XXI, que nós estamos vendo do mundo VUCA, né? Que é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, quando a gente vai para os empreendimentos de varejo, por exemplo, que hoje são os que mais estão sofrendo nessa crise, né? Nesse sistema de quarentena, quem tem loja de rua está realmente numa dificuldade muito grande. Mas o varejo está se transformando, já vinha se transformando para o digital, agora se chamou a atenção, a gente vai ver quem está mais preparado para o digital e certamente no futuro, cada vez mais, o varejo ele vai deixar de ser, vai deixar de ter aquela função na vida das pessoas de ir ao varejo estritamente para o consumo e cada vez mais as pessoas vão se deslocar até o varejo pela experiência, pela vivência. Tem algumas lojas que já funcionam assim, você vai na loja, experimenta a roupa, você não compra nada lá, a loja é praticamente só um showroom, né, de algumas coisas. Então, tem várias experiências nesse sentido acontecendo e eu acho que o coronavírus, digamos assim, exacerbou algumas delas e mostrou a necessidade de a gente rediscutir alguns paradigmas. Fabiano? Oi?
Se você quiser comentar um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que fui o primeiro a responder, né, sobre funding. Não, coronavírus, né, nesse mundo que o Ricardo está falando da complexidade das coisas, vocês acham que vocês estão preparados para flexibilizar também essas novas demandas? Eu acho que as pessoas vão refletir um pouco mais sobre investir um pouco mais onde elas moram e um pouco menos no carro que elas têm, na roupa que elas usam, porque é o ambiente onde a gente acolhe a nossa família e é isso que nós fazemos, o lugar onde as pessoas vão morar. Tenho certeza que quem está há 12 dias num imóvel bacana, com um bom projeto paisagístico, está enfrentando essa situação de forma muito melhor. A forma remota de nós nos relacionarmos, eu conheci o Zoom Cloud Meeting no lançamento de um prédio que nós estamos entregando agora. Então, há 3 anos, o que é o Zoom, como é que faz para entrar, etc. Eu estou adorando que agora já todo mundo sabe o que é, como é que faz, e já manda o link certinho. Mas isso vai permitir talvez até uma expansão do negócio de segunda moradia, porque as pessoas vão se sentir um pouco mais confiantes de não realmente precisarem estar presencialmente ali. Aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas têm segunda moradia 50 minutos, 1h30. Quem sabe fica lá segunda, terça-feira e trabalha. Acho que a nossa rede de internet com o 5G até vai influenciar mais isso do que o próprio coronavírus, porque apesar de a gente ter aí bons sistemas para call, hoje deu uma trancadinha, talvez com 5G a nossa forma de interação seja bem mais fluida pelas qualidades de conexão. E por fim, acho que o veículo autoguiado talvez resolva um pouco o problema de trânsito e viabilize um pouco mais a vida nos subúrbios. Então, acho que esse contexto aí do corona, ele pode fazer as pessoas atentarem um pouco mais para o que já estava acontecendo, mas tem aí fatores, além da pandemia, que também vão provocar essa mudança de comportamento. Legal. Já que você mencionou a questão dos subúrbios, a gente recebeu muitas perguntas aqui sobre como fazer um mix de perfis sociais e econômicos nos empreendimentos. Então, eu imagino que todos vocês compartilhem dessa preocupação. Acho que ninguém aqui está falando em condomínio no sentido estrito, né? É bom que isso fique claro. Realmente são cidades, tem toda essa vida própria. Então, Fabiana, se você puder contar para a gente como é que o Parque Una está atendendo a essa preocupação de permitir aí uma maneira mais diversificada aí nos seus moradores. O bairro planejado, o principal fator crítico de sucesso dele é a velocidade de implantação, porque a gente aguenta um tempo ali prometendo que vai ser, etc., mas passa 3, 4, 5 anos e as pessoas vão avaliar pela experiência que estão tendo lá depois de comprarem. Então, para ter volume, a gente precisa atingir um range de público maior. Então, nós atuamos no alto padrão, no médio alto, no médio baixo. No baixo não é tão simples de conciliar pelo fato de que a remuneração do terreno acaba sendo reduzida e o custo de infraestrutura ele é alto. E eu acho que, em parte, aí é um pouco o papel do Estado de regulamentar isso, para oferecendo, talvez em troca de isenção de mitigatórias ou de melhoria de índices, exigindo que se diversifique um pouco esse público. Então, aí, digamos aí, subsidiando de alguma maneira para que se viabilize os empreendimentos, eu diria aí, populares. Mas quem acha que é muito caro morar no Parque Una, acho que se engana. Vou dar um exemplo aqui, nós temos apartamentos de R$200 mil, R$250 mil, estúdios, que não são preços proibitivos. É claro que não são apartamentos de 2 dormitórios aí de 150, 160 mil reais, como são os produtos de Minha Casa Minha Vida. Não, e são valores até compatíveis com algumas faixas do Minha Casa Minha Vida, né? Interessante você estar trazendo esse patamar. O Ricardo comentou um case aí da Magic, eles diminuem um pouco a unidade e trazem um pouco mais para o centro e conseguem encaixar no Minha Casa Minha Vida. Aí é um trade. Acho que cada um tem a liberdade de escolher para a sua vida a partir do momento que ela vive, com mais filhos, com menos filhos, separado, divorciado, estudante, um momento workaholic, todo mundo tem o seu na vida. E aí pode decidir morar um pouco mais no centro de forma mais compacta ou um pouco mais no subúrbio, com um pouco mais de conforto para a família. Não são, acho que às vezes a gente tenta a resposta exata e a cidade ela é diversa exponencialmente. E aí o Anthony, que acho que já saiu aqui, fala que ela é um caos e isso é bom.
que é para ser um caos mesmo, né? Marcelo, e você, como é que foi no Pedra Branca para vocês conseguirem trazer alguma diversidade aí nos perfis econômicos e sociais dos moradores? O microfone tá desligado, Marcelo. Boa. Boa, obrigado. A gente está inserido já numa região que a 1 quilômetro da Pedra Branca tem diversos empreendimentos de Minha Casa Minha Vida. A gente não chegou a fazer nenhum dentro do bairro ainda. Nós temos uma diversidade de tipologias enorme, então de apartamentos de estúdio, apartamento de 1, 2, 3, 4, 5 dormitórios, casas e tudo mais. Então a gente acredita muito nessa diversidade de produto e estamos querendo experimentar. A gente está com um projeto ia ser esse ano, mas provavelmente no início do primeiro semestre do ano que vem, a gente está querendo lançar o primeiro Minha Casa Minha Vida aqui junto do empreendimento Pedra Branca. Então a gente quer testar isso, como é que isso vai funcionar com uma construtora. A gente não sabe fazer Minha Casa Minha Vida, isso acho que é para quem sabe fazer. Nós vamos entrar como permutante nesse caso do terreno, mas bem próximo desse, a 300 metros desse núcleo da Praça Central da Pedra Branca, a gente vai fazer esse primeiro teste de Minha Casa Minha Vida, dando uma pitada de urbanidade no projeto tradicional de Minha Casa Minha Vida. Eles nos deixaram aí fazer algumas sugestões. Eu acho que vai ser bem legal. Evidente, depende da escala do projeto, do tamanho do projeto, mas cada vez mais eu acredito muito nisso que o Fabiano disse. Eu acho que projetos de larga escala, de grande escala, como é a Pedra Branca, a prefeitura poderia sim ajudar incentivando isso, né? Seja liberando um índice um pouco maior para você colocar o Minha Casa Minha Vida, para ele poder, no mínimo, chegar perto do preço de metro quadrado que remunera uma outra incorporação. Eu acho que isso é super legal e a vida precisa ter essa diversidade. Ricardo, e no caso do Orbitar, como é que... Fica à vontade. Ia justamente complementar. No nosso caso, a gente tem um desafio interessante que, pela escala da Orbitar, ela nos exige que a gente trabalhe com muita diversidade de produto. Se a gente trabalhar com um produto nichado na Orbitar, ela naturalmente vai acabar levando, ao invés de 25 anos, como nós estamos planejando, 100 anos. Então, não tem nenhuma condição de trabalhar com produto nichado. Isso está totalmente em consonância com aquilo que a gente acredita, né, que é uma cidade diversa, uma cidade do século XXI, né, que é o tema ali da minha apresentação, é uma cidade diversa, é uma cidade onde você tem diversidade de pensamentos, diversidade de origens, diversidade em todos os aspectos. As cidades prósperas do mundo, aquelas cidades que a gente tem vontade de visitar, aquelas cidades que a gente quer conhecer, são cidades que conseguiram acomodar todos os seus cidadãos. Elas não são cidades de exclusão, elas são cidades de inclusão. Tem um exemplo que eu gosto de citar nesse assunto, que é a cidade de Medellín, na Colômbia. Medellín era a cidade mais violenta do mundo. Ela chegou a ter 4.000 assassinatos por ano na cidade, o que é um negócio assustador, né? E aí teve uma série de políticas públicas de enfrentamento a isso. Começou, obviamente, com o combate ao tráfico de drogas. Eles conseguiram matar o Pablo Escobar e depois começaram a fazer algumas reformas na questão da segurança, mas isso se desenvolveu ao longo dos anos para reformas urbanísticas. E aí Medellín depois passou a ser famosa, né? Deixou de ser famosa por ser a cidade mais perigosa do mundo, passou a ser famosa pela cidade que conseguiu trazer várias inovações no aspecto da inclusão da população no uso da cidade. Então eles fizeram aquelas escadas rolantes nos morros que eram favelas, né? Então e escadas rolantes e teleféricos, dando acesso à população das favelas para o centro da cidade, principalmente no final de semana, e viram como consequência disso melhora em praticamente todos os índices sociais de segurança, de qualidade de vida, de enfim, tudo isso. O morador da favela de Medellín demorava 2 horas para chegar no centro, passou a demorar 15 minutos. Então, é muito nítido, é muito claro que a cidade do futuro, a cidade do século XXI, é uma cidade inclusiva, é uma cidade que respeita as diferenças, que acomoda e acolhe as diferenças. Então, isso está muito presente no nosso dia a dia, no desenho da cidade. A gente quer trabalhar com produtos com a maior amplitude possível de faixa de renda, a maior amplitude possível de produtos.
Ótimo, obrigada. Gente, chegaram mais de 100 perguntas, então realmente muitas são específicas para os empreendimentos. Para a gente otimizar aqui nosso tempo, a gente vai separar essas perguntas para serem respondidas por cada palestrante, a gente encaminha para vocês. E aí eu queria fazer uma última rodada de perguntas para os três sobre o tema da integração e mobilidade. Como é que os projetos se integram com zonas metropolitanas próximas? Vocês criaram redes de monotrilho, de ônibus, como isso está sendo negociado, como é que está sendo conversado com as diferentes prefeituras e regiões administrativas. E aí eu só queria avisar que a gente vai fazer o sorteio do livro do David Sim. O David Sim é o diretor criativo do GEL, que é o escritório citado aqui pelos três como referência em urbanismo, é a pessoa que pensa esse urbanismo para pessoas. A gente vai fazer o sorteio do novo livro deles chamado Soft City. Quando terminar o webinar, as pessoas que responderem à enquete de avaliação do webinar vão estar concorrendo ao livro. É um livro que ainda não tem no Brasil, ele foi lançado agora no final do ano passado, e é muito legal, ele atualiza vários conceitos dos cidades para as pessoas, que é o livro mais conhecido do GEL, e traz um pouco para esse momento atual que a gente está vivendo. Então eu vou passar aí para a nossa última rodada sobre essa questão de mobilidade e integração com as cidades vizinhas, e aí a gente faz um encerramento, tá bom? Então, Fabiano, para manter aqui a nossa ordem, se você puder começar, por favor. Eu vou começar, mas vou ser breve, porque essa pergunta de mobilidade em Brasília ela é bem mais complexa. E também ao acesso na ilha pela ponte Hercílio Luz, lá eu também tenho certeza que é mais complexo do que Pelotas, uma cidade de 350 mil habitantes, e alguém que mora a 15 minutos do centro acha que é longe. Então, o que nós fizemos foi atendermos as diretrizes, tanto de sistema viário, para que tenha uma boa permeabilidade o bairro, e aí nós temos, acho que umas 7, 8 conexões do bairro com o sistema viário do entorno e conexão das nossas ciclovias com o sistema ou projetado ou pré-existente no bairro. Então, as pessoas, elas acessam muitas de bicicleta, tem lá esses sistemas aí de bicicleta compartilhada também, que se chama BikePel. O UNA é um dos patrocinadores, então todas as bicicletas na cidade já tem o logotipo do Parque UNA e tem uma estação com bicicletas na Casa UNA. Então as pessoas podem acessar o bairro por essas bicicletas, pela ciclovia, que embora não esteja plenamente construída, a parte interna do bairro já está, e de veículo tradicionalmente, e o problema ele não é tão complexo porque a gente está a 1 quilômetro do centro da cidade e, no fundo, esse tema aí eu vou deixar para os bairros de cidade grande responderem. Passando a batata quente, então, aqui para o Marcelo, por favor, Marcelo. Bairros de cidade grande, não é tão grande assim, Palhoça, São José, mas não, realmente eu até brinco que quanto mais trânsito tiver na ponte, na Via Expressa, na entrada de Florianópolis, melhor para nós, que daí as pessoas vão ter que tomar a decisão que, cara, você é obrigado a morar perto do trabalho. O trânsito tem mais é que parar mesmo, porque a gente culpa muito o trânsito, mas e aí, qual o seu papel no trânsito, né? Você está andando de bicicleta, você está andando de transporte público, você está andando de carro todo dia? Acho que essa pergunta todo mundo tem que se fazer antes de culpar a nossa infraestrutura urbana. Mas da mesma maneira como o Fabiano comentou, acho que nós aqui na Pedra Branca nós planejamos um transporte de ônibus muito em função da universidade, ou seja, a universidade virou o grande hub de ônibus do bairro, então é quase como se fosse uma pequena rodoviária, mas não é, mas é um ponto de ônibus bem forte, onde chegam todos os ônibus e dali eles se espalham, as pessoas se espalham por dentro do bairro, então o transporte nosso coletivo é o ônibus, e termos diversas conexões, ou seja, o bairro tem 6 e provavelmente vai ter 8 entradas com o restante da cidade. E nós patrocinamos um plano de ciclovia para a cidade, para integrar com a nossa malha de ciclovia. Então, como é que a cidade também pode ter um plano cicloviário melhor, para que as pessoas não andem de bicicleta só na Pedra Branca, mas que elas possam circular pelo resto do bairro, pelo resto da cidade. Eu acho que esse foi um segundo ponto relevante, que é onde a gente focou. A bicicleta, ter um urbanismo diferente, aberto para o bairro, e
priorizar o ônibus onde ele precisa entrar, nas ruas principais dentro do bairro. Basicamente foi essa nossa maneira, e o resto é estilo de vida, e tem esse conceito de multipolaridade que a gente defende muito. Quer dizer, os bairros têm que começar a se resolver, né? As pessoas têm que, cada bairro tem que ter mais independência para se resolver sozinhos aí, e com isso diminuir um pouco dessa necessidade de mobilidade para tudo. Mas era isso, e queria então agradecer. Mariana, foi ótimo o papo, estamos bem animados aí de poder conversar mais e manter essa discussão sobre cidades, sobre como é que os empreendimentos privados podem ajudar as nossas cidades a melhorar também. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Marcelo. Vou passar para o Ricardo aqui para ele falar dessa integração. Realmente, Brasília é um ponto fora da curva, até pela dependência do carro, né, Ricardo? Brasília foi desenhada a partir de uma premissa de que o carro seria a solução universal de mobilidade urbana, né? Essa era a premissa vigente no pensamento moderno, e isso acabou trazendo não só Brasília a um desenho muito característico, muito específico, mas várias cidades brasileiras também a valorizar isso. Eu queria, nesse ponto, dizer o seguinte: primeiro falar da resposta, né, que a Urbitar está dando. Isso começa pelo desenho, né? Começa pelo design. Então, assim como o Pedra Branca, assim como o Parque Una, a gente tem um sistema viário todo desenhado para vários modais. Ele não é um sistema desenhado exclusivamente para o carro. A gente tem amplas calçadas em todas as ruas, a gente tem sistema de ciclovias ou ciclofaixas em absolutamente todas as ruas do empreendimento, ligações com o entorno, que seja Sobradinho, seja a BR, que vai ligar eventualmente com Brasília. Então, a gente está fazendo esse sistema bastante integrado com o seu contexto e desenhado de forma a acomodar e valorizar o fluxo das pessoas a pé, o fluxo das pessoas de bicicleta, etc. Tem uma historinha desse desenho, que foi quando justamente a gente estava lá fazendo o desenho as simulações do estudo de tráfego, e o nosso projetista estava dizendo: a gente está com um problema, porque está tendo alguns engarrafamentos, alguns pontos de engarrafamento na simulação, e a gente foi ver a simulação e ele não estava colocando semaforização em nenhum cruzamento do bairro, né? Eu questionei ele: por que você não está fazendo semaforização? Ele falou: não, mas se você puser semaforização fica fácil, aí a gente resolve todos os fluxos, não tem mais congestionamento, o bairro vai fluir super bem. Só que aí os carros vão ter que parar, né? O fluxo dos veículos especificamente vai ficar mais lento. Ele falou: não, mas é óbvio, é aí mesmo, você tem que fazer dessa forma. Acabamos, então, desenhando todos os cruzamentos semaforizados. É claro que tem que ter semaforização. Então, são coisas assim de um projetista habituado à forma de desenhar esses sistemas em Brasília, que via a semaforização como um problema, né? Então, a gente teve essa conversa e passou a mostrar ali, trazer para Brasília uma outra ideia de você trabalhar a semaforização, as faixas de pedestres, ciclovias, tudo isso como valores do bairro, não como problemas ao fluxo de veículos. Queria dizer mais duas coisas sobre esse assunto da mobilidade. Um, que no nosso caso a gente vai ter que estar integrado com o sistema de ligação com Brasília, é óbvio, por mais que a gente faça uma cidade, um bairro ali, né, integrado com o seu entorno, etc., que as pessoas possam viver, trabalhar, se divertir, é óbvio que a dependência do Plano Piloto de Brasília ainda vai ser sempre muito grande, então a gente está pensando nisso, mas esse é um mercado que está se transformando demais. Aliás, de todos os sistemas urbanos, eu não consigo pensar em algum que esteja passando por uma revolução maior do que o mercado e os sistemas de mobilidade. A gente está vendo aí tecnologias surgindo quase que diariamente, né, mudando a forma como as pessoas se deslocam na cidade. Nos primeiros desenhos da cidade Urbitar, a gente tinha lá projeto de linhas de ônibus, né, fixas, que eu acho que vai ser rapidamente uma coisa do passado. Hoje você não precisa ter esse tipo de desenho, então a tecnologia está aí e vai fazer essa transformação. E a gente tem que estar preparado para essas mudanças. O carro autônomo, citado pelo Fabiano, é uma mudança importantíssima, muda todo o dimensionamento de necessidade de vagas, etc. Muda o paradigma com que as pessoas se relacionam com o transporte, né? Eu acho que muito rapidamente as pessoas não vão mais ter carros, assim, não vai ter a necessidade de você ser dono de carro. Claro que se você quiser, você vai ser, mas a maioria parte das pessoas, nos seus deslocamentos diários, ela vai acessar o carro, ela vai usar o carro quando ela precisar, como a gente faz hoje com o Uber, com o aplicativo, etc. E a última coisa que eu queria dizer é que hoje existe instalado no Brasil um sistema muito perverso de subsídios ocultos ao uso do carro. Então, a gente tem um desequilíbrio muito grande. A infraestrutura urbana composta aí pelas ruas, pelas calçadas,
pelos viadutos, pontes, etc., rodovias, eles são todos feitos, são gastos públicos feitos, em boa parte, financiados aí por todos nós, mas que acabam proporcionando uma experiência de deslocamento dentro da cidade muito diferencial para quem tem carro e quem não tem carro, por exemplo. Então, a gente tem hoje um investimento muito baixo em transporte público, que eu acho que poderia ser transporte coletivo privado, então a gente tem muito pouca abertura para mais concorrência no mercado de transporte. Então tem várias coisas aí que poderiam mudar. Você tem muitas cidades com estacionamento público gratuito. Brasília mesmo tem essa situação. No centro de Brasília, que é um dos metros quadrados mais altos do Brasil, você tem, mais caros do Brasil, tem lá uma enormidade de vagas de estacionamento gratuito. Isso é um subsídio. Esse estacionamento, ele obviamente é um custo para a cidade, ele poderia estar sendo cobrado para poder financiar ou reequilibrar um pouco essa lógica e essas oportunidades aí de se deslocar pela cidade, né? Tem muita gente que sofre muito com o deslocamento na cidade, enquanto outras pessoas têm um deslocamento muito cômodo, proporcionado por toda uma infraestrutura destinada para o carro. Então, parte desses projetos aí, como Pedra Branca, como Una, já estão fazendo e como outros vão fazer, eu acho que é também questionar um pouco esses modelos a partir do momento que você começa a valorizar outras formas de se deslocar. Eu não sei se a gente passa, o Marcelo já engatou nos agradecimentos e considerações finais, não sei se a gente já vai por aí ou se a gente... acho que a gente pode sim, se você quiser aproveitar. Não, então, Mari, muito obrigado pela tua mediação, essa conversa foi sensacional. Eu estou vendo aqui que a gente tem um monte de perguntas ainda que a gente não conseguiu responder, a gente poderia talvez tentar respondê-las depois. Né? Isso eu queria pedir também, saber da disponibilidade de vocês para responder as perguntas que não foram respondidas e se há a possibilidade também de compartilhar as apresentações, porque também chegaram vários pedidos. Manda para a gente as perguntas com certeza, por e-mail, e a gente faz esse esforço aí, não tem, de minha parte, vai ser um prazer. Mas eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a todos que nos ouviram, que estão aqui conosco até agora. Esse webinar aqui para nós todos foi uma novidade, né? A gente estava falando sobre isso antes, que vai ser uma primeira experiência, mas foi muito proveitoso. De nossa parte, a gente pretende apostar um pouco mais até nessa ferramenta para continuar divulgando conteúdo, trocando ideias, engajando as pessoas a participar do debate, né? Trazer essa discussão muito importante. E falar que esse tema de cidades caminháveis, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades do futuro, seja o nome que você quiser, cidade criativa, que é o nome do Marcelo, esse tema é um tema super importante. A gente vive hoje no Brasil uma carência muito grande de qualidade urbana e eu acho que pensar e fazer cidades mais alinhadas aos valores do século XXI é fundamental para que a gente possa colocar o país aí num rumo de transformação social que precisa e estamos muito empolgados e nos sentimos muito privilegiados de poder participar desse debate, participar dessa discussão e estar trabalhando em um projeto que tenha essa condição de fato contribuir com isso tudo, né? E, se possível, servir de exemplo, que o nosso aprendizado, assim como a gente aprende muito com o Marcelo e com o Fabiano, que daqui a um tempo as pessoas possam aprender também com aquilo que a gente está fazendo e que essa prática se espalhe mais pelo Brasil. Muito bom. Fabiano, se você puder fazer suas considerações finais e também dizer se daria para responder algumas dessas perguntas que a gente vai encaminhar na sequência. Claro que sim, eu me disponho a respondê-las. Várias delas já respondi aqui nesse tempinho, enquanto ouvia aí os meus amigos. E estou compartilhando aqui na tela os contatos da Idealiza, do Parque Una. Vou fazer aqui uma saudação aos guerreiros que ficaram até o final aqui, que eu conheço. O Paulão, está aqui a Adrisa, estou vendo aqui o Álvaro Caran, quem mais? Acho que a Camila Firossolto. Ih, tem muita gente. E agora, se eu não falar todo, vai ficar... O Edson, um baita corretor aí que eu conheci nos últimos meses, está nos apresentando excelentes áreas para novos negócios. A Flávia, da agência B Mídia, que está fazendo a lojinha do Parque Una e estampas. Eu estou esperando quem é que vai fazer a caricatura da Jenny Jacobs lá no nosso concurso. O Gabriel Souto Júnior, que mora no empreendimento da Idealiza, é cliente do Parque Una e há mais de 10 anos
proprietária de uma imobiliária que vende os produtos do Parque Una. Tem aqui o Paranhos, que não me conhece, mas eu já vi falar bem dele. Mas tem aqui Geraldo Vieira, que apresentou a área de Aracaju para a Idealiza, onde vai sair o Parque Una Aracaju. Gustavo Goulart, eterno campeão de vendas da Idealiza, desde o primeiro empreendimento. Ivo, um mestre do urbanismo que eu conheci e aprendi a admirar muito. O José Rocha, tínhamos uma call ontem, está nos apresentando uma excelente área em Campos dos Goitacazes. A Carol, arquiteta da Idealiza, excelente arquiteto. Lisandro, nosso gerente de vendas de Macapá, no Amapá. Lucas, meu sócio, que apesar de já saber tudo, e também o Ricardo me aguentaram aqui 2 horas falando que já sabe. O Luciano Borghese, que desenvolveu excelentes cases, está mais aqui para me explicar do que aprender. O Luciano, nosso diretor de novos negócios. E a Mari, nossa arquiteta. Acho que o Márcio Carvalho, diretor da Neorama, a empresa que melhor faz renders com narrativas e vídeos no Brasil, aconselho conhecerem. O pessoal da Ideia 1, que é projetista, tanto do Urbitar quanto do Parque Uno, todos esses prédios, quem fez foram eles. Pascoal, nosso diretor de nosso negócio, Paulo Velzi, deveria estar aqui palestrando junto conosco pelo principal case nacional. Renê, da Votorantim, que tem o State, que é um projeto incrível aqui em São Paulo. E Samuel, nosso técnico de edificações. E terminei para não me estender muito. Se esqueci de alguém, me desculpem. Foi ótimo, muito legal, me diverti e me fez levar uma quarentena aí mais suave. Obrigado a todos. Ricardo, Marcelo, um prazer. Mari, sem palavras aí. Genial a tua condução. Imagina, obrigada, Fabiano, foi um prazer. Marcelo, quer fazer a sua última, já que você ficou para o final? Não, olha, o Fabiano é um cara, essa é uma figura rara, foi um prazer estar com vocês aí, um beijo, um abraço para todo mundo, à disposição para a gente bater papo, com certeza pode compartilhar tudo, esses conteúdos com todo mundo e a gente fica à disposição para também responder as perguntas e conversar mais sobre esse tema que é fascinante, que é a nossa cidade. Muito legal, queria agradecer mais uma vez, então, pela paciência de todos que ficaram até aqui, pelo interesse de vocês nesse assunto. Isso dá muita esperança, né, de que dá para fazer coisas melhores do que a gente vem vendo por aí. E aí também lembrar vocês que quem responder a enquete no final da apresentação vai concorrer ao livro Soft City, do David Sim, que a gente vai sortear depois. Tá? As perguntas a gente vai encaminhar para os palestrantes aqui para serem respondidas. Provavelmente nos próximos dias vocês já recebem as respostas. Obrigada mais uma vez, Fabiano, Marcelo, Ricardo. Muito legal poder aprender com vocês. Muita admiração aí por vocês que estão tentando fazer as coisas acontecerem na prática. No próximo webinar, a gente compartilha novas experiências. A gente espera que todo mundo que gostou desse possa estar junto, sugerir temas, tal, que eu acho que realmente é uma ótima solução para esse momento aí de pandemia, a gente poder sair um pouco desse assunto